There's a source of living water that can heal your weary heart. You see the Savior's footsteps and you feel His guiding light. He is calling out to you. He says, walk with me and I will calm your troubled waters. Walk with me, I will make your mountains move. Oh, take my hand when you're feeling heavy-hearted. Walk with me and I will walk with you. He walked on desert highways to go and find the one. He lifted up the broken and showed the world His love. And when we walk beside Him, He gives His power to us. He is calling out to you. He says, walk with me and I will calm your troubled waters. Walk with me, I will make your mountains move. Oh, take my hand when you're feeling heavy-hearted. Walk with me and I will walk with you. Walk with you. He says, walk with me. He says, walk with me. Walk with me, and I will calm your troubled waters. Walk with me, I will make your mountains move. Oh, take my hand when you're feeling heavy-hearted. Walk with me, and I will walk with you. O tema dos jovens para 2026 é o convite que Jeová fez ao antigo profeta Enoque. Anda comigo. Anda comigo também é o convite do Salvador para cada um de nós. Estamos aqui em um set de filmagem que lembra a antiga Jerusalém, construído há vários anos pela igreja para ser usado nas filmagens de nossos vídeos da Bíblia e do Livro de Mórmon. Achamos que seria apropriado, ao pensarmos em andar com Jesus, estar em um ambiente que nos lembre que Ele andou na Terra e nos deu um exemplo perfeito a seguir. Voltem comigo agora no tempo para a época de Enoque. Enoque viveu na 6ª geração de Adão e foi bisavô de Noé. Deus o chamou como profeta para ensinar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas, muitas das quais já haviam rejeitado o Senhor e seus profetas. Deus queria que Enoque trouxesse o povo de volta ao caminho do convênio. Enoque foi chamado em uma época da história em que as pessoas geralmente viviam cerca de 10 vezes mais do que vivemos agora. E ele teria sido considerado muito jovem, talvez como um adolescente hoje. No início, Enoque respondeu ao chamado com o coração meio inseguro. Então perguntou a Deus por que ele o havia escolhido. Basicamente, ele disse: "Sou jovem demais, não consigo falar muito bem, especialmente em público. Todo mundo me odeia. Por que você me quer?"
Em resposta às dúvidas e aos temores de Enoque, o Senhor prometeu a ele que lhe daria as palavras e a capacidade de falar com poder. Ele disse: "Meu espírito está sobre ti, portanto todas as tuas palavras justificarei." Então o Senhor fez a Enoque a promessa e o convite que ele também faz a vocês e a mim hoje. Tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, anda comigo. A Bíblia registra que Enoque andou com Deus com a bênção do Senhor. Ele se tornou um grande vidente e profeta. Muitas pessoas seguiram seus ensinamentos e se arrependeram, embora outras o tenham rejeitado. Com o tempo, as pessoas justas se reuniram em um lugar que chamaram de Cidade da Santidade. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Como vocês sabem, Deus acabou levando o povo de Sião para o céu. Tenham em mente que o Senhor encontrou Enoque onde ele estava. Enoque não era perfeito. Ainda lhe faltavam muitas qualidades e habilidades. Ele não tinha muita experiência. Mas o Senhor sabia que se Enoque andasse com ele, todas essas coisas viriam com o tempo. Da mesma forma, Jesus nos convida, não importa onde estejamos neste momento, a andar com Ele. Não precisamos alcançar um nível mínimo de habilidade ou espiritualidade para que Ele se interesse por nós. O convite foi feito e sua mão está estendida agora. Todos estão incluídos. Mas vamos deixar isso bem claro. O Salvador não se oferece para andar conosco, seja qual for o caminho que estejamos seguindo. Ele está nos convidando a caminhar com Ele em seu caminho. Seu caminho é o único que conduz à felicidade e à vida eterna. O que significa andar com Jesus Cristo como Enoque andou? Um dia depois de o presidente Dallin H. Oaks ter sido designado presidente da igreja, perguntaram-lhe em uma entrevista para a imprensa qual seria a sua mensagem para a igreja. Sem hesitar, o presidente Oaks respondeu: "Jesus Cristo é o caminho." Ele citou o seguinte ensinamento do rei Benjamim no livro de Mórmon: "Nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida." Então, para andar com o Senhor, vocês fazem convênios com Ele, começando pelo batismo. Vocês fazem o melhor que podem todos os dias para guardar seus mandamentos, se arrepender se fizerem algo errado e continuam tentando. Vocês sempre se lembram dele. Ele envia seu Espírito para estar sempre com vocês, para guiá-los, consolá-los e ajudá-los. Ele os abençoa com sua graça e misericórdia. Não importa quais sucessos, fracassos ou desafios vocês tiverem, Ele é sua resposta para tudo. Com a ajuda da presidente-geral das moças, Emily Bell Freeman, e do presidente-geral dos rapazes, Timothy L. Farnes, vamos falar mais sobre o que significa andar com o Salvador. Em 2026, vamos estudar o Velho Testamento, que, por acaso, é meu livro de escrituras favorito. E o que eu queria fazer hoje, já que estamos sentados aqui juntos, era compartilhar com vocês uma das minhas histórias do Velho Testamento, que sempre foi a minha favorita. E é sobre um rei chamado Josafá. Uma das coisas que sabemos sobre Josafá e que eu adoro sobre ele é que ele era conhecido por sempre buscar ao Senhor. Essa é uma de suas características. Ele sempre se volta para o Senhor para perguntar: o que devo fazer agora? E neste dia em particular, vamos ver como isso aconteceu e por que aconteceu. Nós lemos nas Escrituras, em 2 Crônicas, capítulo 20, que alguém disse a Josafá, e disse: "Vem contra nós uma grande multidão." E era um exército tão grande que as Escrituras dizem que Josafá ficou com medo. Então, vocês querem saber qual foi a segunda coisa que aconteceu? A Escritura diz: "E ele pôs-se a buscar ao Senhor." Agora eu quero que vocês pensem em um momento em sua vida em que tiveram uma notícia como essa, ou algo que parecia muito difícil para lidarem sozinhos. E digam para mim, quais são algumas das maneiras como podemos buscar o Senhor em momentos como esse? O que vocês já fizeram em momentos como esse? Sim. Acho que você pode pedir ao Senhor que te dê força para passar pelas provações e te ajudar também.
Acho que o jejum tem muito poder e une a todos. Eu amei o que você disse. E essa é uma boa ideia, porque a terceira coisa que ele fez foi proclamar um jejum por toda a terra. E eu acho que há algo que podemos aprender com isso. Primeiro, buscamos o Senhor. E como fazemos isso? Aprendemos com Josafá que uma das maneiras de fazermos isso é com oração e jejum, buscando ao Senhor. Então ele disse a todos em toda a terra: vamos nos reunir. É isso que precisamos fazer. E sabe onde eles decidiram se reunir? No templo. Todos foram ao templo. E quando chegaram lá, Josafá decidiu que a coisa certa a fazer era orar. E eu quero que vocês ouçam a oração dele. Vocês poderão me dizer o que chama sua atenção nessa oração? E ele diz: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu dominas sobre todos os reinos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E então ele falou: é isso que está prestes a acontecer conosco. Nós vamos precisar imediatamente de ajuda. E ele se lembrou de uma promessa que o Senhor fez ao povo que fosse ao templo. Ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Então ele diz o seguinte: Ah, Deus nosso, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Agora me contem, quais foram as coisas de que vocês mais gostaram e que aprenderam com a oração de Josafá? Alguma coisa que chamou a atenção? Sim. Basicamente, ele estava dizendo, se eles estiverem na casa dele, se eles estiverem lá com o Espírito, se eles estiverem lá pedindo sua ajuda, ele vai ajudar, ele vai estar lá com eles para ajudar. Uau, que bela promessa. E você acha que isso ainda é verdade hoje? É claro. Quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ir ao templo e sentiram a presença do Senhor lá e a força que recebemos quando nos voltamos para Ele em sua casa? Gostei muito de como, no final da oração, ele encerrou com uma promessa a Deus. Uma promessa que é dupla. Ele não está apenas pedindo as bênçãos de Deus, mas também está dizendo: eu buscarei a ti, não importa o que você faça, ou diga. E você já fez uma oração como essa? Sim, muitas. E o Senhor responde às nossas orações de várias maneiras diferentes. E vamos aprender isso com a história de Josafá. Na verdade, eu gosto muito do que ele diz que aconteceu enquanto ele orava e depois dessa oração. E todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Às vezes, nossa resposta vem como um sentimento. E, às vezes, vem imediatamente. Às vezes, vem depois de algum tempo. Mas a outra coisa que aconteceu foi um pensamento que tiveram. E diz o seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vocês pensariam nisso? Em se tratando de resposta às orações, o que vocês podem me ensinar sobre como receber resposta a uma oração? Eu acho que a gente tem que ter o coração aberto para poder ouvir o Pai Celestial. Muito bom. É interessante porque nessa história o Senhor dá um plano de batalha. Vocês se lembram qual era o problema? Qual era o problema? Com o que Josafá estava preocupado? Com as pessoas que estavam atrás deles? Sim, exatamente, aquele grande exército vindo atrás deles. E todos se reuniram. Não só os homens, mas as mães, as crianças e até os bebês. E agora eles tinham um plano de batalha. Muito bom, então essa vai ser a estratégia de como eles vão passar pelo que está prestes a acontecer. E vocês sabem qual era o plano de batalha? Fiquem parados. Isso parece um bom plano de batalha? Não.
Não, e eu gostei muito do que você acabou de nos ensinar. Temos que estar dispostos a aceitar o que o Senhor tem em mente para nós. Nesse dia, o que o Senhor tinha em mente era: fiquem parados. Essa era a estratégia. Acho muito legal que você disse fiquem parados, porque Jesus Cristo também disse: aquietai-vos, porque estou convosco. E eu acho que, além disso, você tem que se lembrar da sua oração. Você não pode simplesmente orar uma vez, esquecer que orou e agir como se nada mais tivesse acontecido. Você tem que continuar se lembrando de Deus, de Jesus Cristo, daquela oração, de que você precisa de ajuda e buscar suas respostas. Deus sabe perfeitamente quando responder e Ele sabe tudo. Ele conhece o plano por inteiro. Se formos pacientes, esperarmos, chegará o momento em que nossas orações serão respondidas. Eu adorei isso. E eu espero que cada um de nós, ao sairmos daqui e depois ao entrarmos neste próximo ano com o tema Anda Comigo, que tenhamos a intenção de melhorar nossas orações todos os dias. Talvez essas orações sejam de manhã, talvez à noite, mas também podem ser feitas ao caminhar, envolvendo o Senhor na conversa, ou ao fazer uma pausa no meio do dia escolar, ou dirigindo o carro, ou onde quer que você esteja, talvez parar para agradecer a Ele por um belo pôr do sol. É assim que vêm as respostas e as bênçãos. É assim que fortalecemos nosso relacionamento com Ele. Então eu quero fazer uma pergunta a vocês. Como uma oração sincera, feita com real intenção, pode nos ajudar a andar com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Estou muito feliz por estar com vocês hoje no que representa as escadas do tanque de Betesda. É um lugar incrível. E eu amo a história do homem que foi curado aqui, a quem foi dito que pegasse sua cama e andasse com Jesus. É a história de um homem que foi curado de algo que o afligia fisicamente. Acho que podemos aplicar facilmente essa história a sermos espiritualmente curados e com que frequência olhamos para além do marco ou para além do que pode nos curar, confiando na nossa própria força ou sabedoria quando temos Jesus Cristo bem diante de nós. Mesmo que seja uma história sobre um homem sendo curado fisicamente, vamos aplicá-la a sermos curados espiritualmente por meio do arrependimento, voltando-nos para Cristo e reconhecendo que Ele é o Salvador do mundo. Quero que imaginem por um minuto que esse é o lugar onde, nesses degraus, aqueles que estavam doentes foram trazidos para serem curados. A tradição era que um anjo vinha de vez em quando e agitava a água do tanque. E quando a água era agitada, a próxima pessoa a entrar podia ser curada. Havia ali um homem que estava doente havia 38 anos. Seu maior desejo era ser o primeiro a entrar no tanque. E sempre outra pessoa entrava antes dele. Bem, um dia o Salvador foi ao tanque de Betesda e conheceu aquele homem. Jesus foi até ele. Imagine por um minuto que o Salvador poderia estar pensando ou sentindo, sabendo que ele iria curar alguém naquele dia, que ele iria caminhar com alguém que não podia andar. O que vocês acham que o Salvador sentiu quando estava se aproximando do tanque de Betesda naquele dia para falar com aquele homem? Provavelmente alegria, porque alguém seria capaz de ganhar algo que não tinha há quase 38 anos. Adorei sua resposta. É a mesma coisa que o Salvador sente quando ele vem até você. E você expressa a ele seu desejo de andar com ele, de mudar, voltar-se para ele, de arrepender-se. Acho que muitas vezes pensamos no arrependimento como um castigo ou algo doloroso. E se imaginarmos o Salvador curando alguém que está esperando há 38 anos, acho que é uma experiência feliz. Vamos ler um pouco o que está escrito nas Escrituras sobre qual foi a pergunta feita a esse homem. Quero que vocês se imaginem nesse tipo de situação também, tendo esperado por algo há tanto tempo, com um grande desejo, e onde ele estava procurando ser curado, certo? Ele se aproximou do homem e disse: "Queres ficar são?" E ouçam o que o homem disse. Ele disse: "Senhor, não tenho homem algum que me ponha no tanque." Ele tinha o Salvador do mundo. E um de seus títulos é a água viva. Ele tinha a água viva bem ali ao seu lado. E ainda assim o homem olhou para o tanque em busca de cura. Jesus disse-lhe: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." E logo aquele homem ficou são. Para mim, isso significa que existia algo de caráter
permanente ali, algo mais duradouro. Ele sabia que o homem não voltaria aos degraus novamente. O arrependimento pode mudar você imediatamente, assim como aconteceu com o homem no tanque de Betesda, quando ele decidiu que olharia para a água viva, o Salvador do mundo. E isso mudou tudo para ele. E ele conseguiu ficar de pé e andar. E mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Em geral, o arrependimento precede coisas maiores na vida. Ordenanças, como o sacramento e o templo. Então, pensando na história e pensando no arrependimento, que coisas vocês podem fazer em sua vida para praticar o arrependimento diariamente? Acho que devemos encarar o arrependimento como uma forma de celebração. Como você disse antes, em vez de uma tarefa, em vez de algo que você deveria temer, porque é literalmente uma maneira de se achegar a Ele e ser limpo. Deve ser algo que esperamos ansiosamente, algo pelo qual nos alegramos. O presidente Nelson disse que precisamos descobrir a alegria do arrependimento diário. Está começando a fazer sentido para vocês como isso pode ocorrer? Como abordamos o arrependimento? Para mim, isso mostra que o Pai Celestial Jesus Cristo tem misericórdia e amor, e que os braços dele sempre estão abertos. Não importa se eu estou no caminho errado, eles sempre vão me ajudar a voltar ao caminho certo. Incrível. Mais alguma coisa sobre o arrependimento e como ele pode nos ajudar a andar com ele? Acho que o arrependimento permite que andemos com Ele em vez de andarmos atrás dele e nos sentirmos culpados ou indignos. Adorei. Há uma escritura em Doutrina e Convênios 45 que fala que ele é nosso advogado junto ao Pai. E ele assume nosso lugar para nos edificar, para nos fortalecer e nos ajudar. Amo isso. É algo muito, muito belo. Não atrás dele, mas com ele, não é? É isso que ele é. E quando nos arrependemos, prometemos mudar a nós mesmos e melhorar. O verdadeiro arrependimento é mudança, não é? Mudança de coração, de mente, da maneira como pensamos. Para mim, é um consolo saber que sempre posso voltar para Ele, mesmo que eu cometa um grande erro, ainda posso caminhar com Ele. Sim, lembre-se de que o arrependimento não é apenas um plano alternativo, é o plano, não é? Todos nós vamos falhar. E uma das maiores bênçãos que recebemos ao fazer convênios é termos um Salvador. Para mim, isso me lembra que as pequenas coisas nos aproximam de Cristo. E são as pequenas coisas todos os dias, certo? Pequenos passos que damos todos os dias que nos permitem ser como Ele. Acho que isso significa que precisamos confiar mais no modo do Pai Celestial de fazer as coisas do que no nosso. E mesmo se pensarmos que uma determinada coisa vai nos ajudar, o Pai Celestial sempre tem uma ideia diferente do que realmente vai nos beneficiar e do que é realmente melhor para nós. Eu sinto que, às vezes, quando passamos por muitas provações, por muitas dificuldades, podemos nos sentir realmente sozinhos. Quase que abandonados. Eu imagino que se eu estivesse em Betesda esperando por 38 longos anos para ser curado da minha doença, eu me sentiria um pouco sozinho também. Mas no final, ainda assim, o Salvador veio até ele. O Salvador ainda apareceu para curá-lo. Não importa onde você esteja no seu caminho da vida, é bem possível que você se sinta sozinho, é bem possível que você se sinta abandonado, mas Ele vai encontrá-lo exatamente onde você está, exatamente quando Ele precisar estar ao seu lado. Ele vai levá-lo exatamente onde você precisa estar. Acho a oração muito útil porque quando você ora, está conversando com Deus, está espiritualmente conectado com Ele. Acho que essa é uma boa maneira de me arrepender e de receber a ajuda do Pai Celestial. Há muita esperança no arrependimento porque não é como se cada um de nós tivesse uma quantidade limitada de chances de se arrepender. O Pai Celestial sempre nos recebe de volta. Não importa quantas vezes erremos, quantas vezes escorreguemos ou caiamos, Ele é sempre muito misericordioso. E Jesus Cristo, como nosso advogado junto ao Pai, também vê e sabe o quanto estamos nos esforçando. Adorei isso, muito belo. Eu quero testificar a vocês que Jesus Cristo vive. Ele é o Filho de um Deus vivo. Eles nos amam perfeitamente e eles têm um plano perfeito para nós. E o plano sempre foi o arrependimento.
Ele providenciou um Salvador para nós, para que pudéssemos nos arrepender. E espero que essa história os ajude a reconhecer a alegria do arrependimento e que isso pode acontecer diariamente para vocês. Vocês vão escolhê-lo muitas e muitas vezes. Ele é a água viva e oro para que não olhemos além, em busca de outra maneira de sermos salvos ou de algum outro meio que possa nos curar ou nos tornar completos. Jesus é o caminho. E seu maior desejo é que vocês andem com Ele. Oro para que escolham fazer isso todos os dias. Como o arrependimento diário pode nos ajudar a andar com o Pai Celestial e Jesus Cristo? Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado. E é bom conhecê-los um pouco. Eu quero ouvir a sua opinião também. Eu quero falar um pouco sobre o papel das ordenanças e dos convênios em relação a andar com o Salvador. Esse é o nosso tema. Anda comigo, disse ele. E como as ordenanças e os convênios fazem parte disso? Para mim, as ordenanças como o batismo e o sacramento são a maneira pela qual fazemos promessas solenes, promessas que nos ligam a Deus. E a maneira como Ele faz promessas solenes, de modo que Ele esteja conectado a nós. E é esse compromisso mútuo que faz um convênio. O presidente Russell M. Nelson lembrou-nos, como sabem, de que se trata de mais do que apenas acordos, é mais do que apenas promessas, por mais importantes que sejam, mas também é a maneira de desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus e com o Salvador. É no relacionamento que realmente temos esperança. Então, digam para mim o que vocês pensam sobre esse assunto ou façam quaisquer perguntas que tiverem. O que realmente prometemos quando fazemos convênios? Acho que, acima de tudo, estamos nos comprometendo a amar e servir a Deus e guardar seus outros mandamentos. Mas começamos amando e servindo a Deus e a Cristo, e depois tomamos seu nome sobre nós, seguindo os padrões e os princípios do Evangelho de Jesus Cristo no templo. Falamos sobre sacrifício ou nossa disposição de nos sacrificarmos para apoiar sua obra. Nós nos comprometemos a ser castos. Essa é uma parte significativa de nossas promessas. Prometemos consagrar o que temos, o que somos, nossos talentos, dons e o que tivermos na vida para apoiar e edificar a Igreja de Cristo na Terra. Para mim, essas são as promessas mais importantes ou algumas das principais promessas que fazemos. Talvez vocês queiram perguntar, o que Deus nos promete? Em primeiro lugar, Ele promete que nos abençoará por nossa obediência. Ele promete que enviará seu Espírito para estar conosco. Ele proverá um Salvador. Essa é a coisa mais importante. Ele disse que proveria um Salvador para nós e o fez. E que nos investiria de poder do alto com anjos para realmente cuidar de nós. E, no final, um lugar em seu reino celestial. Para mim, como eu disse antes, essas são as promessas que fazemos e as promessas que Deus faz para nós. E é bom pensar nelas. Eu fico feliz que tenham levantado a questão, porque não devemos simplesmente dizer as palavras de um convênio. Devemos pensar sobre quais são as promessas desses convênios, o que eu estou fazendo em minha vida para cumprir minha promessa, o que eu posso esperar do Senhor. Devemos buscar sua ajuda. Ele está nos oferecendo um relacionamento, ajuda e seu Espírito. Podemos contar com isso. Isso torna o dia muito melhor. Isso torna a vida muito melhor. Como podemos encontrar nosso próprio caminho e fazer nossas próprias orações individuais para nos conectarmos a Deus à nossa própria maneira? Eu não sei se algum de nós ora o suficiente. O Senhor quer nos ouvir. Acho que o que Ele está dizendo é, fale comigo. Fale comigo sobre tudo em sua vida. Você é livre para me consultar. Eu quero ouvir de você sobre todas as coisas que estão acontecendo em sua vida. Converse comigo. Aconselhe-se comigo, é o que Ele está dizendo. Acho que é isso que a oração deve ser. Nem toda oração pode ser desse tipo ideal. Às vezes você está em uma situação realmente estressante e faz uma oração de uma palavra, socorro! Mas quando você pode reservar um tempo, pensar, ponderar e ouvir,
Acho que isso é uma grande parte de viver uma vida de convênio. O que realmente significa seguir o caminho do convênio? É realmente tentar ser como Jesus, ou seja, Ele é o caminho. Ele é esse caminho, Ele nos mostra o caminho. Seu exemplo é algo sobre o qual todos queremos aprender mais. Pelo menos eu quero. Eu acho importante que estudemos sua vida e realmente nos familiarizemos com o que ele fez, o que disse, o que não fez, como reagiu às situações. Todos nós enfrentamos coisas diferentes na vida todos os dias, mas ele trilhou o caminho do convênio. Se fizermos o que ele fez, estaremos trilhando esse caminho. Estaremos realmente nos tornando como Cristo? Boa pergunta. Como você se esforça ao máximo para andar com ele quando, por exemplo, as provações da sua vida parecem simplesmente imensas? Essa é uma pergunta muito pertinente. Realmente, as provações da vida, em diferentes momentos, parecem extremamente difíceis. Sempre vamos enfrentar alguns desafios e algumas provações, e, de certa forma, isso pode nos aproximar dele. Deveria nos aproximar. Estava pensando em uma época da minha vida em que eu tive um grande problema financeiro e estava orando, pedindo um milagre, sabe, para resolver esse problema no dia seguinte. E, francamente, a resposta foi não. O Senhor não fez isso. Depois de um tempo, eu descobri que o que eu realmente precisava era pedir ajuda a Ele todos os dias. Pedir pelo meu pão de cada dia. Ajude-me hoje com os passos que tenho que dar hoje, e no dia seguinte ajude-me neste dia e no dia seguinte. O que eu aprendi com essa experiência foi realmente andar com Ele. Eu quero dizer, Ele estava me guiando dia a dia, não semana a semana, mês ou ano, mas dia a dia por meio desse desafio. Assim, ao me voltar para Ele, não para longe dele, mas me voltar para Ele e pedir sua ajuda naquele dia, naquele momento, naquela necessidade em particular, um dia de cada vez, eu realmente sinto que aprendi a orar mais e a ouvir suas respostas e como receber orientação. Passei a conhecê-lo melhor. Eu realmente sinto que o fato dele não ter me dado um milagre e simplesmente ter tirado tudo, isso de certa forma me forçou, acho que poderíamos dizer assim, a realmente aprender a andar com Ele, a amá-lo, aprender mais sobre Ele com aquela experiência e a sentir que eu tinha um relacionamento com Ele, algo que obviamente ainda sinto. Só queria perguntar, como podemos ter certeza que estamos trazendo outras pessoas nessa caminhada com Cristo? Acho que faz parte da caminhada trazermos outras pessoas conosco. Não é uma das coisas que realmente estamos prometendo ao Senhor? Que o amaremos, mas amaremos o nosso próximo também. Temos que amar, apoiar e ajudar uns aos outros. Fico feliz que você tenha levantado essa questão, porque devemos pensar sobre esse assunto. E como fazemos isso? Bem, você tem que amar as pessoas. Não dá para fingir amor, entende? As pessoas sentem se o amor é real ou não. Mas isso é uma dádiva. O amor de Cristo é uma dádiva. No capítulo 7 de Moroni, lemos que a caridade, o puro amor de Cristo, é uma dádiva que Ele dará a todos os seus discípulos que a pedirem. Ele diz, peça, ore sinceramente para receber esse dom, peça para sentir amor genuíno e cristão pelos outros. E isso vem do Espírito. É um dom espiritual. E quando você sentir que outras pessoas também sentem esse amor, elas vão corresponder. Elas não o fariam se você não estivesse sendo sincero ou genuíno. Mas quando você é sincero, as pessoas correspondem e você é guiado. Ore pedindo a orientação do Senhor sobre como ajudar as pessoas. Você não pode forçar ninguém, Ele não nos força. Não podemos forçar ninguém, obviamente, mas talvez a melhor coisa seja o seu exemplo. Se você está servindo ao Senhor, está guardando seus convênios, está caminhando com Ele e está feliz, mesmo com as provações que surgem. As pessoas veem isso, as pessoas querem isso. O seu exemplo vai fortalecer pessoas que você nem sabe que estão observando você. Cuidem-se um dos outros, ajudem uns aos outros. Não digam apenas boa sorte, entendem? Procurem maneiras de incentivar e ajudar uns aos outros, coloquem o braço no ombro do outro e digam, vamos em frente. Eu acho que esse exemplo, esse amor, esse cuidado real é a melhor coisa que vocês podem fazer. E eu acho que, para vocês, isso provavelmente acontece naturalmente. Por isso, continuem. Ao pensarmos em convênios, eu gostaria de lhes perguntar o seguinte. Como a sua preparação para tomar o sacramento todas as semanas
semanas os prepara ou os ajuda a andar com Cristo, a andar com Ele? Eu penso muito em Cristo, porque o sacramento é centralizado em Cristo. E tomar o sacramento toda semana me ajuda a lembrar dele durante a semana e do compromisso de tomar sobre mim o nome dele. E quando eu faço isso, eu penso na vida dele e tento ser como ele. Muito bom. Durante a semana, faço o melhor que posso, porque no final da semana ou no início, quero ter certeza que vou poder tomar o sacramento e ter o Espírito comigo naquele momento. Então, muitas vezes, durante a semana, penso, isso é algo que me impediria de tomá-lo? Penso nisso durante a semana e... Sim. Você se prepara a semana A- toda, não é? a semana toda. Não apenas na noite de sábado ou na manhã de domingo. Então é a maneira como você vive sua vida, não é? Muito bom. Eu tento pensar em algo que posso fazer para melhorar e faço isso pelo resto da semana. E me concentro em como posso me aproximar de Cristo. Muito bom. Como eu sirvo o sacramento, eu quero me preparar a servir ao próximo. Então, durante a semana, eu penso, sou digno de servir o sacramento? E também me lembro do meu chamado, como portador do sacerdócio, de servir ao próximo. Isso me lembra que eu tenho que fazer isso não só durante o sacramento, mas também fora da igreja. Você foi ordenado para fazer o bem. O presidente Oaks disse uma vez, há alguns anos, uma coisa que eu nunca esqueço. Ele disse que, quando partimos o pão do sacramento, cada pedaço é único, um pouco diferente de todos os outros. E comparou isso à nossa singularidade, às nossas necessidades únicas e à maneira como a expiação de Jesus Cristo atende a todos nós, onde quer que estejamos, e às nossas necessidades e circunstâncias específicas. Ele adapta a sua misericórdia ao que precisamos naquele momento. Assim, o nosso arrependimento pode trazer precisamente o tipo de cura, bênção, renovação e purificação especial para nós naquele momento. Obrigado a todos vocês. É realmente muito bom estar com vocês. Foi uma experiência edificante para mim. Para terminar, eu diria que quando fazemos convênios com Deus, estamos exercendo o nosso arbítrio. É uma escolha, uma ação que fazemos como um exercício do arbítrio. Isso permite que Deus faça fluir em nossa vida suas bênçãos especiais. E, como diz a Escritura, é o poder da divindade, seu poder, sua bênção. Ele não pode fazer isso se não estivermos dispostos a aceitar essas coisas. Ele não nos impõe nada, mas quando exercemos o nosso arbítrio, tomamos uma decisão e nos comprometemos com ele, então ele está livre para permitir que essa influência esteja presente em nossa vida. E com o tempo, ela nos santifica. Isso nos torna homens e mulheres mais santos e realmente nos guia para que nos tornemos mais como ele e andemos com ele, como falamos hoje. Mas lembrem-se, ele fica feliz por vocês terem feito uma escolha que permite que ele os abençoe da maneira que ele tanto anseia abençoá-los. E deixo minha bênção com vocês. Muito obrigado. I long for a quiet place alone, an escape from all the noise and the chaos in my mind. Lord, you are my safest place, my fortress, where I find my strength and power in the stillness of your voice. Oh, nothing compares to how it feels sitting in your presence with you here. I wanna sit in your presence, Jesus, and let the tears that
lose my way, sinking in the seas of shame, until I hear you call my name. Lord, you never leave me when I falter, always reaching in the water to pull me back in your embrace. So I lift my voice in praise and gratitude, forever kneeling here in awe of you. I wanna sit in your presence, Jesus, and let the tears that fall wash your feet, because your love, Lord, it feels like heaven. There's nowhere I'd rather be than here in your presence. Oh, your presence, it's like heaven, heaven to me, here in your presence. Lord, I stand in awe of who you are. There's no one like you. Nothing else compares to how it feels to just be with you. Lord, I stand in awe of who you are. There's no one like you. Nothing else compares to how it feels to just be with you. Lord, I stand in awe of who you are. There's no one like you. Nothing else compares to how it feels to just be with you. I wanna sit in your presence, Jesus, and let the tears that fall wash your feet, because your love, Lord, it feels like heaven. There's nowhere I'd rather be than here in your presence. Obrigado a todos os que participaram do nosso debate. Esperamos que vocês que estão assistindo também tenham tido bons debates úteis onde quer que estejam. Não dissemos tudo o que poderia ser dito sobre o significado e a aplicação do tema Anda Comigo, mas esperamos que os comentários de todos tenham nos ajudado a pensar mais profundamente sobre ele. Esperamos que, no decorrer deste novo ano, vocês encontrem tempo para falar mais sobre o tema Anda Comigo e, acima de tudo, que tenham um relacionamento mais próximo com o Senhor. Eu quero lembrar a todos que o nosso Pai Celestial e seu Filho, nosso Salvador, nos amam perfeitamente. E porque eles nos amam perfeitamente, eles querem que nos tornemos como eles e sintamos a extraordinária alegria que eles sentem. Eles sabem o que isso exige. Eles sabem como nos ajudar a alcançar isso. Quando o presidente Oaks diz que Jesus é o caminho, ele quer dizer que os convênios, mandamentos e padrões do Evangelho de Jesus Cristo são a única maneira de alcançar esse potencial divino. Não é simplesmente uma questão de cumprir um monte de tarefas, fazer um certo número de boas obras ou apenas se sentir bem consigo mesmo. Trata-se de uma transformação. Ao andarmos com Cristo,
tornamo-nos semelhantes a Cristo. É assim que tomamos seu nome sobre nós. Eu incentivo cada um de vocês a aprender mais sobre a vida de Jesus Cristo e seu exemplo de andar com Deus, o Pai. Individualmente, Jesus foi o discípulo ideal de nosso Pai Celestial, assim como nos esforçamos para ser discípulos dele e do Pai. Eu prometo-lhes que, ao aprenderem tudo o que puderem sobre o exemplo do Salvador, vocês vão conhecê-lo. Vocês vão saber que ele os conhece e que ele não é apenas o Redentor, mas que ele é seu Redentor e amigo. Oramos pelas bênçãos de Deus sobre vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém.